Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Continuando falando, amados irmãos, sobre a vaidade, dois tipos de vaidades: a vaidade necessária e a vaidade que não é necessária. A palavra vaidade quer dizer coisa vã, para os irmãos terem uma ideia. E para nós ser arrebatado, salvo, nós temos que abandonar essas vaidades. Amém? A palavra do Senhor diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, já disse aos irmãos no vídeo parte 1, quais são as vaidades que podem usar. Por exemplo, uma aliança, um relógio, um óculos. Uma casa é vaidade, mas pode. Um carro, um móvel, né? Isso pode, mas qual é a vaidade que não pode usar? Que a Bíblia chama de aparatos pendentes, né? São essas: correntes, colares, pulseiras, anéis, brincos, bracelete, tornozeleira, gargantilhas. Todos esses aparatos e pendentes, que a Bíblia chama de aparatos e pendentes, que nós chamamos de ouro, de joia, de correntinha, chamam de aparato de pendentes. São pecados, vêm do povo pagão, povo que não conhecia Deus, né? Vamos ver hoje, amados irmãos, que a palavra vaidade quer dizer coisa vã, não tem necessidade. E para nós ser transformado e arrebatado, tem que deixar esses pecados. Senão não vai ser arrebatado. O Senhor nos ama e está nos alertando, né? Aqui no livro de Êxodo 32, capítulo 32, versículo 1, nós vamos ler até o 11 para os irmãos entenderem como Deus é santo e exige de nós santidade. Diz assim no capítulo 32, versículo 1 ao 11, os irmãos podem acompanhar aí, né? O bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés, glória a Deus, tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então aqui é quando Moisés sobe o monte para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos. Este povo corrompe muito fácil o povo que Moisés tinha tirado do Egito. Corrompe muito fácil pedindo para Arão, irmão de Moisés, um Deus feito pela mão dos homens, feito por esses aparatos aí. Porque eles usavam esses aparatos. Porque saíram do Egito, eles eram pagãos, saíram do Egito lá, no meio do povo pagão, e trouxe todas essas coisas, né, para o meio do povo de Deus. Então eles cercam Arão e pedem um Deus feito com esses aparatos que muitos irmãos e irmãs usam aí. Olha como é sério isso, meus irmãos. Olha da onde saiu isso. É do Egito, dos pagãos. Aí no versículo 2 vai dizer: e Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazeis para mim. Veja que não era só as mulheres que usavam, eram as filhas e os filhos também. Como tem hoje irmãos, irmãs, correntinha, anelzão, né? Brincos, tantas coisas, né? E aqui Arão pede para arrancar então os pendentes, essas vaidades das orelhas, tanto dos homens como das filhas e dos filhos, para que ele fizesse então a idolatria. Olha só de onde surge essa idolatria do bezerro, dos pendentes, dos aparatos que muitos irmãos usam hoje. Olha só, versículo 3: então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxe Arão, e entregou na mão de Arão. Versículo 4: e ele os tomou das suas mãos
e trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. O Arão pega esses aparatos todos e faz um bezerro e diz: olha, esse aqui é o Deus que tirou vocês, ó Israel, lá da terra do Egito. Veja que Israel era o povo de Deus, mas estavam vivendo lá com os pagãos, com os egípcios, e saíram com isso, né? E Arão teve a capacidade de fazer e dizer que esse Deus, que esse bezerro era o Deus que tirou eles da terra do Egito. Olha só, amados irmãos, como o homem é pecador, falho. Quantos hoje que não pregam, cheio de vaidades no altar? Olha só, com essas coisas que vêm de quem? Os pagãos. Não vai subir no arrebatamento, tem que fazer um conserto. É por isso que o Senhor está falando conosco. Olha no versículo 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante deles. Então apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Chamando aquele bezerro de Senhor, fizeram um altar, chamando o Senhor de bezerro, aquele bezerro de Senhor. Olha só, tamanho do pecado. E no versículo 6, e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas ao povo. Assentou-se e comeu e bebeu, e depois levantaram-se a folgar. Olha só. Então adoraram aquele bezerro, chamando de Senhor, comeram e beberam, levantaram de madrugada para adorar aquilo, comeram e beberam, folgaram, sendo que Deus é que tinha tirado eles com mão forte lá do Egito. Olha quantos crentes, meus irmãos, que hoje fazem a mesma coisa. Deus tirou do mundo, usando essas mesmas coisas e levando para a igreja, para o meio do povo de Deus, e Deus está irado com essas coisas. Isso é muito sério. Olha no versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, aqui Deus não chama nem ele de povo, eles de povo dele, chama de povo de Moisés, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, perante eles se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Porque Deus estava vendo tudo, né? Você estava conversando com Moisés, mas estava vendo tudo. Versículo 9: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Olha só, o Senhor se irou tanto, chamando eles de povo de Moisés, nem dele, e pedindo para Moisés deixar ele acender a ira dele contra eles e matar eles, e fazer de Moisés uma grande nação, porque Deus não precisava daquele povo, eles que precisavam de Deus. Depois de Deus ter tirado eles do Egito, do pecado, com mão forte, eles fizeram isso com Deus, né? Olha no versículo 11: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste a terra do Egito com mão forte, com grande mão, com força e com forte mão? Então Moisés teve que intervir para Deus não destruir este povo. Então, amados irmãos, é muito horrível este bezerro, este Deus que eles fizeram para eles, foi tirado desses aparatos que muitos irmãos e irmãs usam hoje. Esse anelzão que você usa, esse colar, esse bracelete, essa correntinha, foi feito naquela época de sair. Olha o que os irmãos estão usando no corpo. É por isso que o Espírito Santo está alertando, é porque nos ama, meus irmãos, amém? Tome cuidado, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então vamos continuar falando sobre isto aí, tá bom? No terceiro vídeo, os irmãos leem na Bíblia, vê que eu não estou falando de mim mesmo,
Porque a santidade hoje não é todo mundo que quer e nem todos querem pregar e viver. Mas o Senhor está dando esse privilégio para nós hoje, para não se perder. Amém? Assim que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.